5.6. Aspectos da segunda lei interagindo com dois reservatórios. Tá? Então voltamos ao sistema que tem dois reservatórios. Então, para que eu vou usar isso? Isso vai me permitir, não exatamente agora, daqui a pouco, estabelecer limites de eficiência térmica para sistemas de potência. Então, com base em informações dos reservatórios, eu vou poder estabelecer um limite operacional para um determinado ciclo. Tá? Esse pode ser um ciclo de potência, que é o que a gente está vendo aqui, ou também um ciclo de refrigeração ou bomba de calor. Tá? A gente vai começar com o limite de eficiência térmica para um ciclo de potência. Então o que acontece? Lembram da definição de eficiência aqui, né? É sempre o que eu quero dividido pelo que eu forneço. Então, se é um ciclo de potência, eu forneço calor e converto esse calor em trabalho. Obviamente, né, lembrando o enunciado lá de Kelvin Planck, que eu preciso, o que acontece? Eu preciso rejeitar calor por ambiente aqui, não pode ser zero aqui. Se for zero, isso se torna impossível. Tá? Então a eficiência, simplesmente substituindo o trabalho do ciclo ali, que é o QH menos o QC, né, o calor que entra menos o calor que sai, divididos pelo calor que entra, que é o H, o QH. Então vai ficar, a eficiência do ciclo vai ser calculado como 1 menos QC sobre QH. Como o QC não pode ser zero, né, esse número aqui nunca vai ser zero. Então a eficiência vai ser sempre entre 0 e 1. Ela não vai chegar nunca a 100%, nunca vai ser 1. Então isso é algo que a gente já está mais acostumado a trabalhar. Né? A gente está com eficiência menor do que 100%, a gente sabe que não existe sistema com eficiência maior do que 100%. Certo? O que acontece quando você tem um ciclo inverso? Não sei se o nome correto é esse, mas é o contrário. Né? Notem que agora eu estou tirando energia, né, calor da onde está frio. Com a ajuda de um trabalho que é fornecido ao sistema, eu consigo pegar essa energia e jogar aonde está quente. É o que acontece no refrigerador doméstico, é o que acontece no condicionador de ar de vocês. Tá? O refrigerador tira calor lá de dentro da caixinha, que a gente chama de congelador, lá, que na verdade é o evaporador, e joga para o ambiente fora que está quente. Então ele está fazendo exatamente isso. E o condicionador de ar, né, o ar-condicionado também faz a mesma coisa. Ele tira calor de dentro e joga para fora quando você quer resfriar, ou tira calor de fora do ambiente e joga para dentro quando você quer aquecer. Mas o ciclo é o mesmo, a ideia é a mesma, tanto que eles são definidos juntos aqui. Aqui a gente não chama de eficiência, a gente chama de coeficientes de desempenho, tá? Então esses coeficientes de desempenho tem que entender que é sempre a mesma definição, é o que eu quero dividido pelo que foi fornecido. Então, nesses ciclos aqui, eu estou fornecendo potência para poder fazer o calor que está onde está frio, né, na fonte fria, mover-se para onde está quente. Se é um ciclo de refrigeração, o que me interessa? Eu quero tirar calor da fonte fria. Então, o coeficiente de desempenho é definido dessa forma. O calor removido da fonte fria dividido pela potência, ou pelo trabalho aqui, né, na unidade de tempo. Se o meu objetivo é aquecer um ambiente, então a minha eficiência, no caso aqui o gama, vai ser o QH, que é o calor fornecido para esse ambiente, dividido pela potência. Então é fácil de entender. Você pode chamar isso aqui do que vocês quiserem, pode chamar tudo dieta, desde que entendam. Eu vejo muitos erros que que vocês realmente não entendem a definição e escolhem uma equação qualquer e aplica para o ciclo. Então tem que entender. O nome da letra não precisa lembrar, mas tem que entender o que está fazendo. Tá? O usual é eta para ciclo de potência, beta para ciclo de refrigeração e gama para bomba de calor. Pelo menos a nomenclatura do nosso livro-texto. Tá? E aqui eu simplesmente substituí o trabalho do ciclo por QH menos QC. Então é fácil de você calcular os coeficientes de desempenho num ciclo de refrigeração ou bomba de calor e a eficiência no ciclo de potência. Bom, aí junto com a segunda lei tem dois corolários, tem dificuldade com essa palavra, né, da segunda lei. Então eles dizem o seguinte, olha, são complementações
para a segunda lei, né? Então eles são importantes. O rendimento de um ciclo irreversível é sempre menor do que um ciclo reversível, quando ambos operam entre os mesmos dois reservatórios térmicos. Então eu acho que é meio fácil de perceber isso, né? Porque o ciclo reversível é aquele idealizado, que não tem irreversibilidades, que não perde, não desperdiça energia. Enquanto que o irreversível é o ciclo real, que acontece no dia a dia. Então é esperado, acho que é intuitivo você saber que o ciclo reversível vai ter um rendimento maior. Tá? Então isso não acho que seja difícil de lembrar e de entender isso. O segundo corolário já é um pouco menos intuitivo, né? Ele diz que todos os ciclos reversíveis, operando entre os mesmos dois reservatórios, possuem o mesmo rendimento. Isso não é tão óbvio. Tá? Isso para mim não é nada óbvio, na verdade. Então a gente vai começar a estudar alguns ciclos reversíveis. A gente vai estudar, na verdade, o de Carnot e o Rankine, né? E o que ele está dizendo aí é que se o ciclo é reversível e opera entre os mesmos dois reservatórios, então, sei lá, duas temperaturas, os reservatórios são representados por temperaturas, né? Então, duas temperaturas lá, sei lá, 500 e 100. Qualquer ciclo que eu colocar ali, se ele for reversível, ele vai ter sempre o mesmo rendimento. Ciclos irreversíveis não. Cada ciclo irreversível que eu colocar entre esses dois limites de temperatura vão ter rendimentos diferentes. E nos dá uma margem para você trabalhar, né, tentando otimizar esses ciclos. Mas se o ciclo é reversível, ele é na verdade o limite operacional. Você não consegue um rendimento maior que o do ciclo reversível. E independente de qual o ciclo reversível que você colocar entre esses dois reservatórios, entre essas duas temperaturas, ele vai dar sempre o mesmo rendimento máximo desse ciclo. A mesma coisa se aplica para ciclos de refrigeração ou bomba de calor. Então eu vou ler os enunciados, mas é a mesma coisa. O coeficiente de desempenho, eu tinha lido antes que era o rendimento, né? Agora eu chamei de coeficiente de desempenho de um ciclo irreversível é sempre menor que o de um ciclo reversível, quando ambos operam entre os mesmos dois reservatórios térmicos. Todos os ciclos reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios possuem o mesmo coeficiente de desempenho. A explicação é a mesma que no item de cima, né, para o ciclo de potência. Então eu não vou ficar repetindo, mas a ideia é a mesma. O primeiro corolário é bem intuitivo, o segundo dá para entender, mas já não é algo assim que você conclui sozinho, né? Precisa de um empurrãozinho, certo? Tem que saber isso, tá? Tem que entender. A teoria em termodinâmica é muito importante. A prova é prática? Mais ou menos. Se você não entende a teoria, você não consegue entender nem o que está se perguntando em termodinâmica.